Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Barbalho, fundadora do SESC Week, que é o maior evento de sucesso e experiência do cliente da América Latina. Além disso, sou fundadora da Key University, uma instituição de ensino que capacita profissionais na metodologia de Customer Success e Customer Experience. Estamos muito felizes de estar com vocês aqui novamente hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Franklin, eu também sou um dos cofundadores do SESC Week e da Key University, assim como a Camila, e é um prazer enorme hoje estar aqui com vocês. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito bacana, que é um assunto que está em altíssimo interesse de todo mundo que trabalha com experiência do cliente, que é o assistente virtual, ou assistentes pessoais virtuais, né? Ou chatbots também, como são conhecidos. E para conversar sobre esse assunto, a gente vai conversar com uma startup que está fazendo o maior sucesso no mercado, possui mais de 5 milhões de transações processadas todos os meses e todos os dias são feitos mais de 13 mil atendimentos. E com vocês, para falar sobre sucesso e experiência do cliente, Wagner Jimenez, CEO da iBot. Seja muito bem-vindo, Wagner. Olá, Camila, Eric, é um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos, espero poder contribuir aí um pouquinho com essa nossa experiência dos últimos anos aí. Vamos lá. Eu tenho certeza que vai agregar bastante. Como vocês já sabem, né, o chatbot faz parte do nosso cotidiano. Você certamente já deve ter sido atendido por um robô em algum canal de comunicação, como WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros. Os chatbots também são conhecidos como assistente virtual. É como um avanço da inteligência artificial. Ele se torna uma importante ferramenta para potencializar o seu negócio. Então, Wagner, aí vai a primeira pergunta para você, que já está há um tempo nessa carreira desenvolvendo. É o seguinte, a gente sabe que desenvolver produtos inovadores é um tremendo desafio, principalmente quando existe um trabalho de educar o mercado sobre a solução. Então conta pra gente, para quem está nos assistindo agora, como foi surgir, né, o iBot e como foi desbravar o mercado nesses primeiros anos. Bem, muito bem colocado, né? Literalmente a gente teve que desbravar um bocado aí no começo, viu? Bem, a iBot teve seu desenvolvimento há muito tempo atrás, quanto plataforma, né? Nós desenvolvemos a plataforma em 2001 para atender uma demanda específica de um projeto com a Unilever na época. O projeto foi um sucesso, ficou 4 anos no ar, atendeu milhares de pessoas, teve um engajamento muito maior do que o esperado, ainda mais falando em 2001, quando era tudo muito recente, esse tipo de tecnologia era bem inovador na época. Depois nós tivemos outros projetos que nos ajudaram muito a evoluir em bot. Então, o RoboEd é um deles, que foi lançado em 2003, em parceria com a Petrobras, ficou 12 anos no mercado, foram milhões de conversas, e tudo isso, esses projetos ao longo desse tempo, por mais específico que eles foram, eles nos ajudaram bastante com relação ao desenvolvimento da plataforma. A gente teve bastante log de conversa para usar como parâmetro e melhorar a inteligência artificial, melhorar a plataforma quanto à gestão de conteúdo, entender melhor como os usuários usavam esse canal. E tudo isso nos deu, como posso dizer, uma boa experiência inicial, mesmo que nessa época não era o foco da nossa empresa atender com assistentes virtuais, até porque não existia um mercado em 2007, 2009, 2005 ali, né? Eram demandas muito pontuais. E aí, ao longo do tempo, a coisa foi esquentando, né? As empresas foram começando a olhar de uma forma diferente para esse tipo de iniciativa. E a gente sabia que chegaria o momento da IA, né? Dos canais de atendimento digitais. Foi então que, em 2018, nós fizemos o spin-off da iBot, que até então era uma plataforma do nosso portfólio, e passou a ser uma startup, aí com atenção total da gente, né? A gente já tinha o conhecimento, a gente já sabia, de certa forma, criar experiências conversacionais, fluídas, né, inteligentes. Esse foi o core, nasceu assim, mas o comportamento das pessoas ao longo do tempo foi mudando. E aí, quando a gente fala pessoas, a gente fala empresas, consumidores, né, todos são pessoas. E isso fez com que a gente ficasse um pouco atento quanto às mudanças, às expectativas, né? O mercado, ele não tinha uma demanda muito clara, ele não sabia exatamente o que ele queria. Nossa, eu preciso disso, eu quero isso. Estava tudo ainda meio que se encaixando, as demandas vinham, às vezes até meio fantasiosa, do tipo, poxa, você vai plugar sua inteligência artificial aqui no meu data center e pronto, agora vai responder tudo, fica tranquilo. E não é bem por aí, né? A gente sabe que existe um esforço muito grande para colocar no ar esse tipo de solução. Esses desafios foram muito bons, fez com que a gente entendesse a importância de criar um processo desde o começo
com linhas muito claras, com objetivos, expectativas, KPIs, né, que são resultados esperados, todos muito claros e deixando com que todas as pessoas estivessem entendendo o mesmo fim. E isso foi de grande valia para a gente. E aí nós moldamos a nossa metodologia de criação de assistente virtual junto com o mercado, junto com esse aprendizado mútuo que foi aí nos últimos anos, desde que a gente se tornou uma startup, né? Muito bacana. É legal, interessante você falar o seguinte, quando a gente presencia, né, essa evolução de uma maneira planejada, mas e aí recentemente acontece uma pandemia, né, e essa pandemia simplesmente ela cai no colo e as empresas se veem desesperadas para poder começar a atender em canais digitais. E aí houve uma aceleração brutal, vocês devem ter, enfim, enfrentado essa demanda também, essa ansiedade das empresas, né, por implementar esses canais digitais, porque não existia outro meio. E eu queria ouvir de você o seguinte, muito provavelmente as empresas cometeram dezenas ou até centenas de erros nesse processo, né? Tipo, vai de todo jeito, porque eu preciso, tipo assim, todo mundo foi pego de surpresa, né? E eu queria ouvir de você o seguinte, na sua opinião, quais foram os principais erros que as empresas cometeram ao implantar esses canais digitais e o que é que pode ser feito agora, né? Agora que a gente já está naquela curva final do processo, o que é que pode ser feito para evitar esses erros? Sim, muito bem colocado. Pegou todo mundo desprevenido e aí os canais digitais se tornaram a maior ferramenta de comunicação que a gente tinha, né? Eu vejo que existem duas causas, para mim as maiores, tá? Foi a falta de objetivo e integração sistêmica, tá? De forma geral, das experiências digitais, ali, da transformação digital, dos assistentes virtuais, dos canais em experiências digitais em gerais, né? Então, nós tínhamos jornadas confusas, as consequências são várias, né? Jornadas confusas, assistentes virtuais muito limitados, praticamente uma URA que tem opções rasas, fila de espera para ser atendido, pouca ação preventiva, né? Preditiva. Por exemplo, poxa, você sabe que tem um determinado tipo de público ou região que está passando por um problema X de falta de energia, por exemplo, e quando você acessa um canal, você espera que ele já te dê aquela notícia, uma coisa meio que encurta muito a jornada, resolve rápido o problema, e a gente viu muito pouco esse tipo de preparo, de integração, muito pouco também objetivo com relação aos canais, o que eles estão ali para ofertar, quais são os serviços claros que eles atendem, o que não atende, para onde eles transferem, então tudo isso ficou meio perdido, e essa falta de integração faz com que o serviço fica moroso, fica dando voltas, enfim. A gente percebe que existe uma vontade genuína nos executivos das médias e grandes empresas em atender bem os clientes. A gente percebeu isso nesse tempo. Acho que todo mundo, não só a gente que presta um serviço específico de atendimento, mas como pessoa. Só que muitas vezes os projetos são criados para atender demandas, expectativas internas, né? As empresas, às vezes, elas cometem o erro de não olhar as interações que já existem dentro dos canais que ela possui, dentro do modelo dela atual, e aí elas não preparam a transformação digital olhando as experiências e o feedback que já existe para melhorar aquilo que já tem. E aí acaba acontecendo uma falha muito grande com relação a isso. Então, o planejamento acaba soando mais vindo da imaginação no sentido do que acredita-se que seja o melhor e não com base no que tem de feedback, de experiência. Além disso, tem também o ponto de querer resolver todos os problemas de uma só vez, né? Poxa, vamos colocar um canal que de fato vai resolver tudo. Vai resolver tudo, vai falar de tudo e precisa ser, para ontem. Poxa, às vezes isso faz com que, essa é uma decisão, na maioria das vezes, errada, digo na maioria, porque pode ser que até dê certo, mas na maioria das vezes errada, porque acaba perdendo o foco, né? A empresa, as pessoas que estão fazendo parte do projeto, então a gente acaba vendo uma experiência, uma jornada onde o usuário entra, responde meia dúzia de perguntas, cai em uma fila de atendimento, ou às vezes em um formulário estático, não sai daquela experiência digital com o problema resolvido, ele simplesmente abre uma demanda para depois alguém entrar em contato com ele, e acaba sendo mais custoso para todo mundo, a experiência é ruim, né? E aí, com relação a qual é a melhor forma de se fazer isso, né? Qual é a melhor forma de se fazer uma transformação digital que cumpra o seu papel, e aí eu entendo como o papel da transformação digital e de toda a tecnologia é facilitar e simplificar as interações dos seres humanos com as empresas, serviços, pessoas, entre pessoas, né? É estruturar
e planejar o objetivo de cada uma das jornadas, sempre colocando no centro da discussão definições com relação ao que a gente quer resolver efetivamente e como vai ser a experiência, como vai ser o comportamento dentro dessa nossa jornada que a gente está criando, dessa plataforma, seja um assistente virtual ou mesmo extrapolando para aplicativo e outras maneiras digitais de fazer atendimento. E, uma vez implantado, observar o comportamento, observar os resultados, se está sendo efetivo ou não, e fazer o que a gente chama ali de manobra durante o projeto no ar, né? A gente vai melhorando as jornadas, criando e colocando novos serviços, melhorando aquilo que já existe. Muito bacana. Ouvindo você falar, deu para entender o seguinte, para não errar, faz uma coisa de cada vez, implementa uma, vê se deu certo, depois vai lá e implementa outra, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, a gente precisa ter foco, testar um pouco, principalmente quando é uma coisa nova, como no contexto de que, poxa, a gente acabou de fazer isso, estava vivendo uma pandemia, a gente ainda não tem um serviço muito bem estabelecido no canal digital, cara, então calma, vamos por os principais serviços, vamos ver como é a relação com o público, e aí depois a gente vai evoluindo na medida que faz sentido, e não tentando colocar tudo de uma vez, enfim, vira uma bagunça, e a experiência, na maioria das vezes, se torna frustrante para o usuário, né? Não, entendi. Então vamos para a nossa próxima pergunta, Wagner. A gente sabe que os assistentes virtuais estão cada vez mais comum quando falamos de atendimento ao cliente, ou seja, para ajudar a esclarecer dúvidas simples ou até mesmo marcar uma consulta médica. Então você, como especialista, vocês devem ter implantado vários chatbots de diversos segmentos. Então conta pra gente quais são as áreas que têm a tendência de usar essa tecnologia? Poxa, na verdade eu não sei bem dizer que área que não usaria, mas eu penso em que área, porque se está quase praticamente todas, pensa só. Eu penso o seguinte, toda relação entre pessoas e empresas, ou algum órgão que conversa com pessoas, entidades, né, mesmo órgãos públicos, né, tem a necessidade de prestar um bom atendimento, né, claro, de se comunicar bem com os seus clientes, com os seus usuários, né, e a melhor forma disso acontecer dentro dos canais digitais são por atendimentos automatizados, chatbots, né, assistentes virtuais. A gente percebe isso no dia a dia, praticamente todos os segmentos hoje que lidam com muita gente, que tem grande volume de acesso, né, de pessoas que buscam atendimento pós, pré-venda, né, tem algum tipo de iniciativa nesse sentido, né, então varejistas, a gente vê de monte, bancos com seus assistentes virtuais aí, né, em vários, né, mercado imobiliário, concessionárias, faculdades atendendo os alunos, e a gente vê em vários, como posso dizer, para várias coisas diferentes, vários tipos de atendimentos diferentes. Por exemplo, uns focam em campanha, outros focam em atendimento mesmo, pós-venda, outros para fazer brand, mostrar um pouco do que tem, do que aquela marca está trazendo de novo, um lançamento de um novo produto, com uma jornada mais específica que explique sobre aquilo. Então, basicamente, o que eu vejo de tendência é que todas as grandes e médias empresas, ao longo do tempo, carreguem serviços essenciais dentro de assistentes virtuais em diversos canais, e não só para uso externo, mas também para uso interno, para facilitar o dia a dia, a vida das pessoas, dos colaboradores, né? Eu acho que essa é a tendência. Não, eu super acho isso. Inclusive, eu acho que essa tecnologia veio para facilitar uma segunda via de um boleto, que antigamente era uma era para conseguir, agora ficou muito mais fácil. A gente falando de atendimento, né, eu acho que quando você traz essa visão de usar o chatbot para um atendimento interno, isso é muito bacana também, né, porque a gente vê muito falar de atendimento ao público, mas o próprio colaborador ele também pode ser atendido, isso é muito bacana. Mas eu queria trazer um assunto aqui que ele é meio polêmico, que é a antiga URA. Quando a gente falava, todo mundo já teve algum tipo de experiência não muito boa, né, uma experiência ruim com URA. Você liga para a URA, e a URA ela tem ou uma lista infinita de opções, que quando ela chega na última opção você já esqueceu a primeira. Você diz, pô, não sei nem qual é meu número, tem que ter um número, tem que ter uma caneta para anotar, né, qual é o número que eu vou digitar. Ou ela é muito rasa, né, tipo digite 1, digite 2 para tal coisa e você não consegue, pô, minha opção não está na lista. Então essa experiência do atendimento da URA, ela acaba de certa forma gerando uma certa resistência das pessoas a usar um atendimento automatizado, robotizado, né. Muito provavelmente vocês devem enfrentar isso quando se fala de automatizar um canal. E aí eu queria ouvir a sua opinião, como é que
A tecnologia, né, evoluiu nesses últimos anos, porque com certeza hoje o cenário é completamente diferente. Como é que a tecnologia evoluiu para que essa experiência seja uma experiência cada vez mais positiva e não como era antigamente com as URAS? Nossa, muito bem colocado. Eu lembro dessas experiências também com relação a essas experiências. A gente ainda vive hoje, né? Que a gente liga lá para a URA. Quando chegou na 7ª, você ficou na dúvida. Era a 4ª ou a 5ª que eu ia apertar? De novo. É assim mesmo. Eu vou esperar tudo de novo ou eu ligo? Aí você fica nessa clínica, né? E aí? Qual será que é mais rápido? Acho que se eu desligar e ligar rápido, vai dar tempo. Nossa, eu aposto que vocês já viveram essa dúvida. Eu já vivi, com certeza. Bem, é bem verdade e infelizmente a gente ainda tem esse tipo de experiência, né, com relação à ligação com URAS e às vezes até dentro de alguns chatbots, né, nós temos algumas experiências ainda limitadas. É uma pena, porque, poxa, isso frustra um bocado e cria uma resistência. Mas a tecnologia vem evoluindo. A tecnologia de processamento de linguagem natural, que é usada nos assistentes virtuais para eles conversarem de forma mais humanizada, mais direta ali, né? Onde você pode falar de forma orgânica, perguntar e receber uma resposta, né? Vem melhorando bastante e isso ajuda muito a experiência. Basicamente, a ideia é que o usuário entre e tudo bem, ele tem os botões ali para ajudar ele, é até legal que tenha um visual agradável, mas no fim do dia, o cara às vezes quer digitar o que ele quer. Você olha e fala, eu preciso disso, como vocês disseram, segunda via do boleto, e acabou, né? Ele entra naquela jornada e você resolve esse problema. E a gente percebe que isso é uma tendência, porque ao longo do tempo nós percebemos que as pessoas cada vez mais escrevem os chatbots, né? Elas digitam em vez de clicar ali nos botõezinhos. Hoje, 70% das interações dos nossos chatbots, dos nossos assistentes virtuais, partem de textos orgânicos, ou seja, a cada 10 pessoas, 7 perguntam ou pedem alguma coisa e outras 3 navegam somente pelo menu. E é entendível isso. Eu vou dar um exemplo de um chatbot nosso, se chama Dr. Wilson, na área de saúde, muito legal, drwilson.in.bot, quem quiser depois dar uma olhada. Ele fala sobre 700 doenças diferentes, ele fala uma série de coisas sobre essas doenças, prevenção, quais são os sintomas, explica um pouco o que é aquela doença. Então imagina um menu para falar, se cada uma dessas 700 doenças tiver 5 temas associadas a ela, a gente tem mais de 3.500. Então imagina 3.500 assuntos para você ficar navegando. Nossa, seria uma experiência maluca, né? Clicando, volta agora, vou ver a outra doença, como eu faço? Então, as pessoas navegam por esse assistente virtual de forma orgânica. Elas entram lá e perguntam, né? Poxa, quais são os sintomas da dengue? Poxa, eu estou espirrando, o que pode ser? Enfim, elas falam e ele vai colocando as pessoas, baseado no que elas falam, dentro de jornadas, explicando, tentando ajudar a entregar conteúdo. Então, a gente vê que realmente você ficar limitado em botões, em URAS, é muito ruim. E um segundo ponto de evolução que eu vejo, além do processamento de linguagem natural, é o atendimento contextualizado, meio que preditivo, né? Que foi aquele exemplo até que eu usei há pouco, onde um usuário entra no assistente virtual e ele está vivendo uma situação. E o assistente virtual, desde que esteja integrado com as plataformas ali da empresa onde ele está prestando serviço, ele consegue saber se essa pessoa, por exemplo, comprou um produto ontem e agora é muito natural que ela queira saber qual é o status daquilo ali. Mesmo que ela receba uma notificação no momento pós a venda, que é muito normal, poxa, no outro dia a gente já está ansioso, é certeza. E aí, será que vai chegar aquele smartphone novo que eu comprei? E aí você abre o assistente virtual e de repente você tem que pôr o número do pedido e não sei o que, você só comprou uma coisa. Faz muito sentido que ele dê a frase de abertura, né? Faça uma saudação a você, saiba quem você peça, uma identificação e já na sequência fala, eu sei que você comprou ontem e o status é o seguinte, amanhã chega aí para você até tal hora, esse é o prazo. Qualquer coisa nova, me procure. E ainda assim abra o menu de opções e deixe com que a pessoa escreva e pergunte alguma coisa caso não seja essa a demanda. Mas essa é outra forma de facilitar muito o atendimento e, na boa, né? A gente como usuário, nada melhor do que você se identificou, já vi a resposta que você quer e você fala, ufa, era isso, beleza. E acabou, né? Então, essas são as maneiras que a tecnologia dos assistentes virtuais estão lidando para melhorar, encurtar essa experiência aí dos usuários. Deixando mais humanizada, né? A gente, às vezes, nem consegue perceber mais que um chatbot, dependendo de como ele está respondendo a gente ali, né? Uma coisa que você...
você trouxe, né, é um número muito importante, né? Você trouxe 70% das pessoas conversam ao invés de escolher opções. Isso mostra a importância que tem desse processamento dessa linguagem natural. E eu costumo dizer o seguinte, que é muito mais fácil você perguntar do que ler. Então, mesmo que está ali, está tudo certo, a pessoa pergunta, mas qual é o número de telefone de fulano? Aí você faz, pô, está na tua agenda, é só ler. Mas é mais fácil perguntar do que ir lá consultar. Então, isso reflete no chatbot, como você está falando, 70% é um número muito expressivo. Muito bacana. Perfeito, perfeito. Esse ponto é muito legal. Às vezes as opções estão lá, mas elas não estão claras da forma como você fala, como você perguntaria. Enfim, e quem não passou por um problema do tipo mandar uma mensagem com 3 recados e a pessoa só lê 2 e o terceiro ela perguntar? Isso é uma coisa muito comum, né? Então, além de ter essa ânsia, a gente tem de perguntar mesmo, mas e aí, meu, como é isso? Ou, cadê o número, né? E ele entregar o número de forma bem rápida e objetiva, tem um cuidado na UX, de, poxa, eu não posso passar muitos recados em uma só mensagem que fica confuso. Então, essas são preocupações que a gente tem no momento de criar. Importante, isso é muito importante. Eric sempre fala isso, uma informação de cada vez, Camila, senão a pessoa se perde. Vamos lá. Mas, ele responde a 1 e a 4, a 2 e 3. Já era. Então, Wagner, eu queria saber se é verdade que os assistentes virtuais podem melhorar o engajamento das redes sociais. Conta aí pra gente. É verdade esse fato? Bem verdade, né? As redes sociais, elas são usadas hoje, né, para uma comunicação mais passiva, né? Normalmente, os posts, eles focam em lançamento de produtos, contar alguma novidade sobre a marca, algum novo serviço, algum diferencial, ou alguma história positiva com relação a alguma coisa. Então, ela sempre fala para grupos, para personas, né, para diferentes pessoas. Mas quando a gente tem um assistente virtual lá na mensageria direta da empresa e o consumidor pode entrar em contato por aquele canal que ele está acostumado a navegar, a brincar no dia a dia, é muito bom. A pessoa, ela acaba se sentindo acolhida e o suporte é muito fácil, porque o que acontece? As pessoas estão nas mídias sociais, né? O WhatsApp, o Instagram, né? São plataformas de mídias sociais, de mensageria, elas estão nos celulares de 99%, 95% das pessoas. Então você está lá, navegando, passando pela sua mídia, lembra de um problema, alguma coisa que você tem que tratar com uma marca. É muito simples você clicar lá no perfil da marca, clicar em mensageria direta e começar a conversar sobre aquele problema, ou sobre aquela dúvida, ou mesmo eventualmente conhecer um produto, e isso gera um engajamento muito grande. Faz com que a percepção dos usuários com relação àquela marca naquele canal seja totalmente diferente. E aí centraliza um bocado, né? E as marcas querem centralizar isso sim, elas querem que as pessoas procurem suas mídias sociais, aumentem o engajamento, conversem com elas por lá, é fundamental. É um canal, como eu disse no começo, né, onde você dispara publicidade, você conta da sua marca para as pessoas. Então, elas confiarem naquele canal e estarem ali para vários fins é super importante. E até um ponto que, em vez de reclamar, se a pessoa tem acesso a um direct com um assistente virtual capaz, competente, a chance dele resolver o problema e não gerar uma reclamação é muito grande. Ele se sente atendido. E isso demonstra uma boa fé, isso demonstra um respeito com o consumidor, né? Então, sim, aumenta bastante o engajamento. Olha aí. Bom saber, então, se vocês não têm, ótimo para engajamento. São aplicações que hoje engajar em rede social é um grande desafio. Se a ferramenta ela ajuda nisso, enfim, é uma grande oportunidade que as empresas têm na mão para trabalhar. E sem falar também que hoje as empresas são 24 horas, né? Então, se o atendente virtual, independente da hora que alguém está falando, o cliente está falando, ali está respondendo. Também é pensar que a empresa é 24 horas, hoje em dia, por conta desse mundo virtual, é muito importante. E é bom que não vai pagar hora extra, né? Não vai ficar doente, tem algumas vantagens. E às vezes a gente acorda muito cedo e quer resolver alguma coisa, ou vai dormir muito tarde, né? Então ter essa limitação em 2022, cara, não precisa, né? Principalmente para aqueles assuntos que a gente sabe que são os mais falados, né? Então faz todo sentido do mundo. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando de hora extra, eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre um tema que está muito em alta, que é a experiência do colaborador, né? A experiência do funcionário, ou employee experience, né? Como se usa o termo em inglês. E vocês têm um caso muito interessante sobre chatbots aplicados em RH. E como é que o chatbot ele tem modificado a rotina do RH de forma que aumenta a satisfação do colaborador. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente
como é que essa tecnologia pode sim trazer bons resultados para os colaboradores. Claro, claro. A gente tem um time disposto, bem treinado, bem atendido, que não viva burocracias desnecessárias, com certeza é o caminho para a melhor performance aí das empresas. E a gente atua justamente nessa parte de facilitar a vida, tirar a burocracia, treinar, deixar o colaborador se sentir bem atendido e ter no canal, como a gente já disse, 24/7, disponível, sem precisar esperar enviar um e-mail, receber resposta depois de X, né, 2, 3 horas, às vezes dia mesmo, depende do momento que a empresa está vivendo ali. Nós fizemos o seguinte, a gente criou uma solução totalmente focada em facilitar e simplificar a vida dos colaboradores dentro das empresas, mas em toda a sua jornada, porque é uma jornada, né? A pessoa começa ali e no começo ela tem o processo seletivo, ele precisa entender mais sobre a vaga, sobre a cultura da empresa, exatamente o que ela faz, porque a gente muitas vezes tem uma ideia geral e não uma ideia específica, e aí a gente trata esse começo, né? E aí depois que a pessoa, beleza, foi contratada, tá lá dentro, poxa, a gente engaja com relação às jornadas de treinamento, ele explica como as coisas funcionam, explica sobre locomoção, logística, então dá todo o apoio para o colaborador e até em alguns momentos mais específicos, como agendamento de férias, bônus, benefício, campanhas também, isso é muito comum, a gente tem alto índice de retorno para pesquisa de satisfação, pesquisa de clima organizacional, campanhas motivacionais. Em época de Covid, a gente fez, junto com alguns dos nossos clientes para dentro da empresa, campanhas para saber como as pessoas estavam, como estavam os seus psicológicos, como estava sendo trabalhado dentro de casa, então foi um assunto super delicado na época, né? E aí a gente criou jornadas que faziam essa verificação com as pessoas, atendiam elas de próximo. Então, a ideia é sempre aproximar e tirar a burocracia da frente do colaborador, para ele focar naquilo que ele gosta e tem que fazer. Porque com certeza ele não tem que ficar perguntando, demorando para receber uma resposta. Não é isso que ninguém contrata ninguém, não faz sentido. O valor que a pessoa gera está naquilo que ela gosta e provavelmente deveria estar fazendo. E o foco do assistente virtual é isso, né? Fazer com que a pessoa não viva essa burocracia. E para isso a gente integra o nosso assistente virtual com essas jornadas voltada para RH, para soluções de conflitos internos e problemas, com todas as plataformas da empresa de atendimento. Assim, o usuário já sai dali, né, o colaborador sai do assistente virtual com o tema dele resolvido, e não só uma indicação de um portal, aquilo que eu falei no começo, né, onde você sente uma jornada infinita que você, no fim do dia, cai ali num formulário estático. A ideia é sempre trazer isso como um serviço para dentro do assistente virtual e resolver, de fato, o problema do usuário. Hoje, todas as experiências que a gente cria tem dentro do roadmap esse fim, né? E a gente tá conseguindo excelentes resultados, assim, as pessoas adoram. Em alguns casos, tem alguns clientes nossos que usam a estratégia até de colocar assuntos cotidianos e algumas brincadeiras dentro do assistente virtual para gerar engajamento. O conteúdo muda, ele não é estático, né? É bem legal, ele comenta coisas atuais, então cria uma relação positiva ali, e as pessoas, né, os colaboradores, eles sentem que a ferramenta ela vai evoluindo, que o assistente virtual ele de fato está aprendendo, e a curadoria ela é fundamental para isso, para qualquer projeto, você entrar lá e ver que ele de fato melhora, que ele evolui, que ele cresce. Isso é importantíssimo para o sucesso do projeto, né? Muito interessante. Eu queria até fazer um comentário aqui, antes da Camila fazer a próxima pergunta. Eu trabalhei uma época numa empresa, fui executivo de uma empresa, que eu sentia no início, quando o colaborador começava a função dele, que ele ficava meio perdido ali, porque todo esse processo de onboarding ali do funcionário, ele é um momento que eu acho que é o momento onde o funcionário se sente mais, ele precisa de mais apoio nesse início. E aí eu usava como técnica pegar uma pessoa na empresa e colocar ela como se fosse padrinho dessa pessoa, tipo assim, olha, vai almoçar com fulano, anda com ele para cima e para baixo, porque ele vai te apresentar tudo que precisa. Era uma forma de acolhimento. Pensando agora, você falando de chatbot, dizer assim, olha, é o bot agora vai te acompanhar, vai ser seu padrinho. Segue aqui Segue aqui com esse padrinho que ele vai te ajudar, né? Então, muito bacana. Eu adorei a ideia das brincadeiras para quebrar ali o clima, né? Deixar de ficar pesado, muito bacana.
Então, gente, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo, com o coração partido, porque o papo está muito legal, muito gostoso. Mas, Wagner, eu queria saber o seguinte, vamos deixar todo mundo curioso. O que vocês estão planejando aí para a palestra do CESX Week? Poxa, a gente vai apresentar uma história de um caso de muito sucesso, que a gente acredita assim, que sirva de exemplo, de ideia para várias empresas, segmentos diferentes. A gente vai apresentar um desafio que é muito atual, eu acredito que todo mundo, todas as empresas vivam esse desafio hoje, que é melhorar a experiência do cliente e aproximá-lo da marca, né? Esse é um desafio muito grande. A gente tem muitas marcas hoje, muita coisa aparecendo no mercado, então é difícil, é uma disputa muito acirrada, né? E a gente vai contar um pouquinho sobre o processo de idealização, de planejamento, mapeamento da estratégia de criação de um assistente virtual, onde a gente precisou integrar várias áreas internas desse nosso cliente, que eu não vou contar aqui, eu vou deixar no mistério, né? Outros fornecedores, porque quando você implementa um assistente virtual, é muito legal dizer que envolve várias empresas, né? Envolve a empresa que desenvolve o chatbot, as responsáveis por outros sistemas, outros processos, o cliente, enfim, é muita gente envolvida e a gente vai contar um pouquinho de todo esse desafio que o nosso cliente teve e a gente, com uma parceria muito grande, uma relação muito boa mesmo, a gente conseguiu vencer, a gente conseguiu entregar o projeto e ele até hoje está aí, evoluindo, porque a implementação do projeto é só o começo, eu costumo brincar, né? 90% do tempo de vida do assistente virtual é pós-implantação, então implantar ele de uma forma inteligente é super importante, mas a curadoria, a continuidade do trabalho é essencial. E aí a gente vai contar um pouquinho de como foi esse desafio, como foi entregar isso, quais são os resultados que ele entrega até hoje. Ele é público, depois a galera pode usar, eu acho que muita gente vai gostar, se já não usou, né? Porque o volume de acesso dele é muito doido, é muito grande, é bem legal. Então, ficou curioso? Vai lá no nosso site agora e acesse www.cesxweek.com.br e se inscreva. Você vai saber todo esse processo que foi utilizado para esse cliente. Parabéns, pelo trabalho. Eu acho que vocês vêm fazendo um trabalho muito bacana. É um trabalho realmente desafiador, porque é um trabalho de bandeirante, né? Você tem que realmente desbravar o mercado, porque tem que educar, né? Aquilo que a Camila falou lá no início. Esse processo de educação é muito importante. Wagner, para quem quer conhecer um pouco mais da Embot e conhecer também um pouco mais sobre você, como é que elas fazem para te encontrar? Bem, elas podem procurar nas mídias sociais da Embot, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, o nosso site, embot.com.br. Lá tem diversos conteúdos, é bem legal, tem blog, a gente fala sobre assistente virtual, CX, UX, inteligência artificial, uma série de coisas. Podem conversar com o Toby, que é o nosso assistente virtual, para conhecer outros cases, para deixar o contato e a gente retornar. E quem quiser seguir ou falar comigo de forma direta, pode procurar no LinkedIn, Wagner Peviani Gimenez, que será um prazer conversar com vocês. Ai, que bacana. Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo CESX Week. Parabéns pelo seu trabalho e nós estamos muito felizes de ter você no CESX Week. Que isso. Muito obrigado a vocês pelo espaço, pelo tempo. E bora lá, gerar valor, né? Atender, fazer com que a experiência seja cada vez melhor de atendimento e que as pessoas possam focar naquilo que elas realmente gostam e querem fazer, né? A gente está aqui para facilitar a vida das pessoas. Bora, muito obrigado pelo espaço e vejo vocês lá na palestra. Maravilha, estão todos convidados. Vamos, tchau pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.